Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou a Vivi, a professora de vocês. Olha, ouço o nosso sinal de entrada, é isso mesmo. Prepare os materiais aqui para a gente fazer um pouquinho de aula, fazer um monte de cálculos. Hoje a gente tem uma aula linda, né? Pessoas que escolhem componentes de matemática é porque gostam muito de fazer cálculo, penso eu, né? Então a gente está aqui no aprofundamento Matemática Conectada, somos 4 professores. Aí para vocês o nosso slide de apresentação. Eu sou uma delas, ó, eu sou a professora de vocês no Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Nós já fizemos aí 2 vídeos, né? Começamos a nossa atividade 2, já tem 2 vídeos aí de introdução 1 e 2, onde a gente está fazendo uma retomada de algumas coisas da formação geral básica que nós vamos precisar aqui, tá certo? Hoje a gente vai fazer nessa atividade 2 aí 3 aulas de introdução, 3 de desenvolvimento, beleza? Lembrando que na próxima aula que a gente se encontrar aqui, né, no próximo vídeo que a gente for falar, faremos um experimento. Então prepare, vocês vão precisar aí de mais ou menos 3,5 metros de um fio, pode ser um fio de um arame fininho ou então um fio de pescar, sabe, aquele de nylon, e uma miçanga, tá certo? E aí vocês terão que prender esse fio e a miçanga vai correr aí nesse fio. A gente vai ter que medir o movimento dessa miçanga, tá bom? Bom, vou olhando aí para nossa aula, vamos ver o que eu trouxe para vocês, professores que nos acompanham, vocês são todos muito bem-vindos, estão aqui as habilidades que nós estamos tentando aprofundar aqui nos fenômenos físicos e interpretação de gráficos. São as habilidades 101 e as habilidades 301 do currículo de Natureza e sua tecnologia. Então a gente não pode perder o nosso objeto de estudo, o nosso objeto de conhecimento. O que nós queremos com este componente inteiro aqui na Matemática Conectada é construir, interpretar e analisar gráficos de funções aplicados aí nos fenômenos físicos, né? E a nossa proposta é estudar um fenômeno físico, científico e tentar associá-lo a algum fenômeno financeiro aí, tá bom? Já fizemos isso na outra atividade e a gente está fazendo agora novamente. Neste caso, nós estamos falando das funções aqui, bem especificamente, né? Deixa eu pegar uma caneta. E as funções que a gente está falando nesta atividade são as funções de segundo grau, né? As equações de segundo grau. Bom, continuando, então vamos ver algumas coisas que a gente viu na aula passada, ó. Os cálculos demonstram que a cada segundo que passa, lembra, tinha um exercício, né? Cada segundo que passa, o veículo de passeio aumenta a sua velocidade em 2,31 metros a cada segundo, enquanto que o Fórmula 1 aumenta de 10,29 metros a cada segundo que passa. A gente, só retomando, né, a gente tinha um exercício para comparar a aceleração de um carro comum, né, com um Fórmula 1. E a gente já viu que a aceleração, que é a nossa grandeza que estamos acrescentando aos estudos do movimento aí nessa atividade, tem a ver com o quanto a velocidade vai mudando conforme vai passando o tempo, né? Então, veja, aumentos na velocidade, né, mudanças na velocidade. Então, o carro comum, o carro popular que a gente utiliza aí, ele chegava, o exercício era de 0 a 100 metros, a 100 km por hora. Então, ele faz mais ou menos, né, a cada segundo que passa, um aumento na velocidade em 2,31. Enquanto que o Fórmula 1, ó, faz quase 5 vezes mais, tá certo? Então, Fórmula 1 acelera muito rapidamente, ou seja, rapidamente ele chega aí numa velocidade mais alta. Outra coisa que a gente concluiu da aula passada, né, que a aceleração corresponde, então, à taxa de variação da velocidade, o quanto a velocidade vai aumentando ou diminuindo, né? Se aumentar, a gente está acelerando, e se diminuir, a gente está brecando, né, desacelerando, conforme passa o tempo. Neste caso, nossa unidade de medida é metros por segundo da velocidade. A cada segundo surge aí, né, um quadradinho, porque é metros por segundo mais uma vez, né? Então, quando a gente vira essa unidade de medida, a gente está querendo dizer que o móvel está sofrendo mudanças na velocidade, né? A aceleração. E aí, com essa taxa é sempre constante aqui neste movimento, a gente vai falar que o movimento é uniformemente variado. O que significa isso? Que a velocidade vai aumentar, mas não é de qualquer jeito, tá? Ela vai aumentando sempre igualmente. A cada segundo que passa, sofre o mesmo aumento. E por isso, uniformemente variado. No movimento anterior, a gente falava só
movimento uniforme, né? A velocidade era igual em qualquer situação. Neste caso, a velocidade está sofrendo aumentos ou reduções, tá bom? Só que igualmente, beleza? É um movimento bem específico. Exemplo desse tipo de movimento, né? São os movimentos de queda livres, né? Quando você solta alguma coisa de uma certa altura, né? Acontece esse tipo de movimento, né? Por exemplo, soltar essa canetinha aqui, o movimento para baixo vai ser a aceleração, vai fazer com que a velocidade que é zero nessa situação, porque está parado, entre em movimento, fazendo aumentos até cair no chão, tá bom? É isso que a gente está falando. Bom, em outras palavras, então a velocidade sofre aumentos ou reduções constantes ao longo do tempo, beleza? Isso foi o que a gente concluiu. E a gente tem uma outra coisa que a gente pode definir, né? Quando o movimento, as velocidades estão sofrendo aumentos, a gente fala que a gente está acelerando, o movimento é acelerado. Agora, quando a velocidade sofre reduções, né? A gente está brincando, desacelerado, mas também a gente pode encontrar aí nos livros movimento retardado, tá bom? Para trás, né? Então, só para a gente ver o que só o exercício da aula passada, né? Um determinado veículo pode variar sua velocidade de 0 a 100, né, em apenas 10 segundos. Qual é a distância que esse veículo percorre a cada segundo? Então, a primeira coisa que a gente fez é transformar, olha, veja que tem uma mistura, né, de unidades, quilômetros por hora em segundos. A gente fez uma transformação desta unidade, né, dividindo por 3,6 e descobrimos que a velocidade 10 km por hora é a mesma coisa que 28 metros por segundo, né? Para a gente adequar as unidades de medida antes de fazer os estudos, né? E ele quer saber qual é a distância, mas repare, né, que a aceleração tem a ver com velocidade dividido pelo tempo, né? Relação entre a velocidade e o tempo. Aqui não tem distância, né? Então, o que a gente faz? Parte desse estudo para achar uma outra relação que envolva distâncias, né? Que aqui na física a gente está usando distâncias como espaço, né? Letra S. Então a gente fez essa conclusão da aula passada, fazendo essa... Vou até fazer de novo aqui para vocês, ó. A gente sabe que a velocidade é espaço pelo tempo, né? Então A é igual espaço pelo tempo, né? Sobre o tempo mais uma vez, vezes o tempo. Então a gente vai definir que o A é igual ao espaço pelo tempo ao quadrado, não é isso? E aí a gente fez alguns ajustes e chegamos nesta relação aqui. Fazendo o cálculo de área, né? Vou pegar aqui para vocês o desenho que a gente fez, ó. Da aula passada, algebricamente a gente mostrou, né, que essa relação sai daí, né? Algebricamente a gente pode pensar o seguinte, a gente sabe, ó, dada a velocidade e um tempo de um móvel qualquer, né? Saindo de uma velocidade zero, neste caso, e andando sempre igualmente, fazendo mudanças na velocidade. Então, o gráfico da velocidade, a gente determinou na aula passada, é uma reta aí, crescente. Então, a gente já tinha visto que metros por segundo vezes segundo é a mesma coisa que achar o espaço, não é mesmo? Ó, metros por segundo vezes segundo. Segundo dividido por segundo some, o que sobra é metro. Então, quando a gente faz esse cálculo de multiplicação dos eixos, que é uma coisa que a gente está fazendo ao longo de todo o componente aí, a gente sabe que a área representa o espaço, né? Foi daí que a gente chegou na formulinha, olha lá. A área é o espaço, tá certo? Como que calcula a área? Olha, esta figura aqui é um triângulo, né? A área de triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base vai ser T, a altura vai ser V, né, neste caso. Então, base vezes altura, né, V vezes T, dividido por 2. Então, este é o exercício que a gente fez para determinar o espaço aí, tá certo? Ó, pela definição de aceleração, a gente sabe que a aceleração é a velocidade pelo tempo, né, que a gente pode passar o tempo para o outro lado, né, o tempo que está dividindo vem multiplicando, a gente vai escrever que a velocidade é igual a A vezes T, ou a aceleração vezes o tempo. O que eu estou querendo? Eu estou querendo achar essa relação que a gente fez anteriormente, o espaço e tempo, tá certo? Porque a aceleração, ela não tem na fórmula dela um espaço, né? É a velocidade pelo tempo, beleza? Então, eu estou criando uma relação que também tenha um espaço. Tá certo? Matematicamente a gente pode fazer isso. Em vez de você ficar fazendo os cálculos separados,
por fim, você pode usar só essa expressão que a gente achou. Então, olha lá, no lugar do V, eu vou colocar o que significa, né? Então, o V aqui, ó, que eu pintei de vermelhinho, é a mesma coisa que A vezes T, tá certo? E aí, T vezes T é o T quadrado, portanto, a gente tem aquela expressão que a gente já discutiu aí em aulas anteriores, beleza? Vocês podem voltar lá. E aí, o que eu quero escrever para vocês? Ó, dei esse exemplo aqui. Se o móvel está em queda livre, né? Por exemplo, se você soltar algo de cima para baixo, né? Aqui. Então, o que vai fazer essa caneta descer é a aceleração da gravidade. Então, o movimento é uniformemente variado e os aumentos que vão acontecendo aí na velocidade são dados pela aceleração da gravidade, que a gente vai considerar aqui aproximadamente 10 metros a cada segundo que passa. Então, a velocidade começou com 0, porque está parado, né? Passou um segundo, essa velocidade virou 10 metros por segundo. Mais um segundo virou 20, vai aumentando de 10 em 10, tá certo? Até chegar lá no chão. É isso que significa, né? Os aumentos que a velocidade vai tendo ou as reduções. No caso das quedas livres, eu só coloquei um exemplo, essa aceleração é chamada de G, aceleração da gravidade. Bom, o que eu tenho para vocês hoje é uma novidade, uma adaptação dessa primeira parte que a gente fez. Ó, voltando aqui na parte, o que a gente sabe? Ó, que saindo do repouso, né, saindo do zero e aumentando a velocidade conforme vai passando o tempo, eu tenho esse gráfico aqui. Tá certo? Mas isso se ele sair do repouso. Agora, e se ele não sair do repouso? Ó, câmera aqui para mim. E se ao invés de soltar essa caneta, eu jogar essa caneta? Jogar aqui para baixo. Então, quer dizer, quando eu soltar, ela já vai estar com uma velocidade. Tá certo? Então, quando a velocidade não é zero, o que a gente faz? Como que fica essa expressão, né? Como fica esses estudos? Essa é a proposta para vocês agora, ó. Vamos fazer todo esse mesmo estudo, ó. Se o móvel já começa com uma velocidade diferente de zero, então eu estou fazendo um lançamento para baixo, tá bom? Por exemplo. Então, o que a gente faz? Ó, a gente sabe que a velocidade é a aceleração vezes o tempo, né? Isso daqui veio daquela relação. A aceleração na velocidade dividido pelo tempo. Então, eu passei o t para cá, ó, tá certo? Quando a gente tem expressões algébricas, a gente pode fazer essas brincadeiras. Então, nós vimos que a velocidade, saindo aí da posição zero, saindo do repouso, ela vai variando, ó, a cada tempo que passa, o aumento que a aceleração mandar. Agora, se o móvel não sai da posição zero, essa expressão aqui, ela precisa dizer de onde ela está começando. Tá certo? Então, eu vou incluir uma velocidade, poderia ser um número. Eu estou tratando algebricamente porque pode ser um número qualquer, tá? Então, pega essa visão aí, medita nessa palavra que eu estou dando aqui para vocês, ó. Então, saindo de uma velocidade e sofrendo aumentos aqui na aceleração ou redução, conforme passa o tempo, este gráfico da velocidade sofre alteração. Vou fazer aqui com a mão primeiro, ó, o que nós tínhamos inicialmente. Saindo da posição zero, vai aumentando conforme vai passando o tempo, e esse aumento é dado pela aceleração. Só que agora ele não vai sair do zero, ele vai sair de uma posição diferente, né, com uma velocidade diferente. Então, em vez de o gráfico começar lá no zero, ele vai subir um pouquinho, começar mais em cima, tá bom? É essa a ideia que a gente tem. Mas eu trouxe um desenho bonitinho para vocês, ó. Então, vamos supor, então, que ao invés de começar lá no zero, ela vai subir. Então, o gráfico vai começar aqui na posição V0. Então, veja, para calcular o espaço, o que a gente já sabe? O espaço é igual à área, não é mesmo? Que naquele primeiro momento, quando a aceleração, quando a velocidade inicial é zero, era um retângulo. Só que agora a gente tem uma outra figura que não é um retângulo. Mas, se você multiplicar os eixos, você vai ter a representação do espaço também. Então, basta calcular a área só que dessa figura. Espero que vocês se lembrem o nome dessa figura. O nome dele é trapézio, né? É uma figura, é um quadrilátero aí que tem duas bases paralelas, uma menor e uma maior, né? Tem esta base aqui e esta base. Né? Tá certo? E essa vai representar a altura pra gente, né? Como se ele tivesse torto. Mas é a mesma coisa que esse desenho aqui, se eu virar, né? Um pouquinho. Tá bom? Então, base maior com base menor vezes a altura dividido por 2. É assim que a gente calcula a área de um trapézio. Então, o espaço aqui vai ser dado pelo cálculo dessa área.
Se tivesse números, bastava substituir por números. Ó, se aqui fosse 2, né? Aqui fosse 6 e aqui fosse 8, como que calcularia o espaço que esse móvel andou, né? Saindo com a velocidade 2, né? Indo aumentando de 8 em 8, vai chegar lá no 6, né? De tempos em tempos e vai aumentando. Então, o que a gente faz? Então, faz essa aqui, mais essa altura, né? Dividido por essa... Quer dizer, esta base mais esta base, dividido por essa altura, você vai encontrar a área, tá certo? Só que a gente não quer definir aí com números, a gente quer generalizar, falar em uma situação qualquer, por isso a gente bota as letras aí. Então, como vão ficar, ó? A área do trapézio vai ser o quê? A base menor, qual é o tamanho dessa base aqui? V0. Se fosse um número, você colocaria um número. Mais a base maior, qual é o tamanho dessa aqui, ó? Saindo desta posição e vai até aqui, não é? Então, mais isso daqui. Olha aqui na fórmula, ó. Parece um negócio assim de outro mundo, mas não é. Isso aqui é a basinha, base menor, mais a base maior, que é este lado maior desta figura, vezes a altura, né? Que neste caso a altura vai ser T, dividido por 2. A fórmula é essa, né? Base menor mais base maior, vezes a altura, e a gente tem que pôr aqui um parênteses, porque é a soma vezes a altura dividido por 2. Eu só estou fazendo essa referência aí, tá bom? E aí, como que a gente resolve isso? Ó, V0 mais V0 já dá 2V0, né? Então, ó, 2V0 mais copia todo o resto, copiei tudo, ó, baixei aqui, beleza? E aí, o que eu faço? Ó, eu vou fazer a distributiva, vou multiplicar, ó. Quando tem parênteses aí com letra, a gente faz multiplicação. Então, a gente vai ter o quê? Ó? 2V0 vezes T sobre 2, né? Estou multiplicando, mais AT quadrado, ó. T vezes T aqui é T quadrado dividido por 2. E aí, melhorando esta fórmula, a gente tem aí, ó, 2 dividido por 2, né? Some, portanto, a gente tem esta fórmula geral aí do movimento uniformemente variado para você fazer o cálculo de posições, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? O exercício anterior, ele falou o seguinte: qual é a distância que o móvel percorreu se ele anda de 0 a 100 km por hora em 10 segundos? O dado do problema não fala de distância, só dá aceleração. Mas embora a gente não tenha o valor da distância ali no enunciado, você consegue fazer isso. Porque olha o que a gente já conseguiu mostrar aqui, né? Você conhece a aceleração que o exercício deu. Vou pedir para o meu diretor colocar a minha e a lousa ao mesmo tempo aqui. E só você conhece a aceleração, que é o Azinho, que você tem na sua fórmula. Você conhece o tempo que ele deu, né? 10 segundos, não foi? No exercício. E você sabe a posição inicial. Neste caso do exercício, ele está saindo do zero, né? Então, V0. Se você tivesse um outro valor, se o carrinho está já em movimento, você substituiria aqui, você saberia qual é a distância que esse carrinho andou. Então, o interessante dessa expressão, dessa fórmula, dessa função, é que com alguns dados você consegue achar o outro, tá bom? Beleza? Então, nós vamos fazer um experimento no próximo vídeo que a gente se encontrar e a gente vai usar esta expressão aí, em vez de ficar calculando um por um. Beleza? Então, este cálculo, viu, estudante, você não precisa saber, não. Estou fazendo todo este cálculo que eu acabei de fazer para vocês. Vocês não têm, a priori, num primeiro momento, que saber como foi que eu fiz. É só uma curiosidade e eu fiz aqui para você refazer se você tiver vontade. Mas você só precisa ter esse entendimento de que essa é a posição que o móvel vai adquirir, o V0 é a velocidade inicial deste móvel. Por quê? Porque ao longo do tempo ela vai sofrendo mutações, né? Este movimento diz isso, né? Desculpe, o movimento acelerado. E aí, conforme o tempo passa, ela vai sofrendo mudanças, tá bom? Você tem que saber interpretar essa leitura e essa escrita, essa linguagem matemática. Beleza? Então, vamos dar seguimento, ó. Aí coloquei até uns aplausos aqui, ó, pra gente, porque isso é bem bonito, né? E se você, estudante, tiver interesse, faça, né? Pega o seu diário de bordo e faça novamente, reflita como que a gente pode chegar nisso, tá bom? Peça ajuda aos seus professores e aos seus colegas se vocês tiverem dificuldade. Ah, e se você quiser falar comigo, também pedir ajuda, você pode me achar na rede social. O meu Instagram é Vem Pra Mate, você me chama lá que eu respondo, beleza? Vamos dar seguimento aqui, ó. Só que além de você
nem sempre começar com velocidade zero, né? E você também, nem sempre você começa da posição zero, tá certo? Então, essa simbologia tem que aparecer na expressão também. Então, olha aqui, ó, como que a gente modifica as coisas. Veja, nem sempre começamos a analisar o movimento na posição zero, né? A gente determina um espaço, né? Vou fazer daqui a pouco um simulador para vocês verem. Então, esta posição zero também deve aparecer nessa fórmula, nessa expressão que a gente escreveu. Então, olha lá, a gente já sabe o seguinte, ó, qual é a posição do móvel, quem é o S, quando saindo da posição zero, é o que está escrito aqui, porque não aparece nada da posição, então é zero. Com velocidade inicial, sempre que tem esse símbolo inicial, né, fazendo variações iguais ao A, né, a aceleração, por um determinado tempo, você consegue achar a posição. Tá certo? É isso que significa toda essa escrita aí. Então, eu escrevi assim, ó. Essa é a expressão que descreve o movimento a partir de uma velocidade inicial, que é o V0, sofrendo aumentos ou reduções, no caso aqui da aceleração, né? Ao longo de um tempo. Veja, todas essas coisas aparecem ali com letras. Por que a gente coloca as letras para você não escrever isso, né? Já pensou ter que escrever espaço é igual velocidade inicial vezes o tempo que passa, mais, né? Muita coisa. Bom, começando na posição zero, porque não aparece nada na nossa expressão. Caso a análise do movimento não se inicie na posição zero, eu vou mostrar ali no simulador, devemos acrescentar essa posição inicial também ao movimento. Gente, veja que o estudo é sistemático. Nos primeiros exercícios, ali na primeira gráfico que a gente fez assim, o gráfico da velocidade com o tempo, não é isso? Começando do repouso, saindo da velocidade e aumentando. A gente fez esse estudo. Agora, se ele não começar na posição zero, o que a gente faz, né? A gente fez um outro gráfico, não é isso? Ó, em vez de começar aqui, vou começar mais em cima. E a gente acrescentou um V0, não é isso? O mesmo a gente faz para o espaço, tá? Em vez de começar na posição zero, ele vai começar em outro lugar. Também você tem que fazer essa análise, tá bom? Então, o estudo sistemático é quase a mesma coisa, tá certo? A gente vai fazendo esses estudos e acrescentando mais elementos. Bom, então a função horária, o que quer dizer função horária dos espaços? Ó? Função é a relação entre variáveis, né? Horária tem a ver com o tempo e espaço tem a ver com a posição. Então, as coisas que são variáveis aqui é só a posição final e o tempo, tá certo? Todos esses valores aqui têm que ser dados pra gente para começar a fazer o exercício. Você tem que saber inicialmente de onde ele está saindo, qual é a velocidade inicial que você está começando a fazer o estudo e de quanto em quanto está mudando esta velocidade. O que você não vai saber é a posição e o tempo, tá bom? Repare que é uma função de segundo grau, né? Vocês lembram como que é o gráfico de função de segundo grau? Vocês vão fazer isso depois quando a gente fizer experimento, beleza? Então, continuando aqui, deixa eu pegar a caneta, né? Vamos dar seguimento. Se você fizer um lançamento vertical, você usa isso. De novo aqui para mim, ó, aqui na câmera. Então, a gente falou o seguinte. Se você sai de uma posição, né? Eu tô dando outro exemplo. O lançamento vertical é esse, ó. Quando você joga em linha reta para cima. Então, o que você está fazendo? Se você fizer do chão, essa posição é zero. Mas se você já vier dessa altura, que eu tenho aqui mais ou menos 1,5 m, digamos aqui 1 metro, então a posição inicial é 1 metro. Então eu estou jogando, veja que é um lançamento, então já tem saído da minha mão com velocidade. Então eu tenho que saber a posição de onde está saindo da minha mão, eu tenho que saber a velocidade inicial e eu sei quem é o A. Lembra que quando a gente fala verticalmente, esse A é a gravidade, tá bom? É 10 metros por segundo, isso você também tem que saber. Nesses estudos aqui, ninguém vai ficar te contando, tá bom? Quando a gente faz alguma coisa para sair do solo, a gente está fazendo movimentos que são a favores ou contrários à gravidade, tá bom? Porque a gravidade diz que tudo que está fora aqui do chão tem que voltar, né? É aquela força que atrai as coisas para baixo, né? Para o centro da Terra. Beleza? Então, vamos ver aqui o simulador. O diretor, o Gui, vai colocar para a gente o simulador para a gente ver como são alguns desses exemplos, tá bom? Então, esse simulador a gente já conhece, né? Então, a gente vai fazer um lançamento vertical. Então, de um canhão, temos uma bola aqui, eu vou
subir isso aqui, ó, para ficar na vertical, porque o lançamento é vertical que eu tô falando, né? E aí a posição inicial aqui, veja aqui no cantinho, não sei se meu diretor pode mostrar a minha. Aqui no cantinho, ó, no lado esquerdo, tem a posição, o número de onde ele está saindo, é o S0. Mas aqui a gente pode descer, ó. Esse lançamento, se começar aqui no 0, não tem o S0 na nossa fórmula. Mas se este canhão não começar no chão, começar, por exemplo, o lançamento em 4 metros, esse é o S0, tá certo? Então, S0 aqui. Aqui embaixo a gente coloca a rapidez inicial. Então, aqui é a velocidade inicial, o V0 da sua fórmula. Você pode fazer esse exercício aí. Pega aquela fórmula que a gente acabou de escrever e vai substituindo. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó, esse vai ser o S0, acho que não dá para escrever. Esse vai ser o S0, a posição inicial. Aqui embaixo você vai determinar a velocidade, ó. Pode aumentar ou reduzir, tá certo? Antes de você dar o tiro de canhão, fazer esse lançamento, tá certo? E depois você pode determinar, inclusive, o tempo. Se você baixar pegar essa, tá vendo? Esse balãozinho e colocar aqui, ó, você determina, inclusive, o tempo de subida e o tempo de descida. Só que tem que encaixar direitinho no interior aí, ó. Então, eu vou dar um tiro de canhão, ó. Aperta aqui, ó, dá um tiro de canhão e espera. E aí você vê quanto tempo, aqui não falou o tempo? Deveria falar o tempo, acho que não está na posição certa. Se você colocar direitinho, ele vai falar, inclusive, qual foi o tempo, né? Deixa eu apagar aqui. Qual foi o tempo? Vou fazer de novo, ó. Dando um tiro de canhão, ele determina aí o tempo, você mexe direitinho, você vai achar o tempo. Então, você vai saber a posição, a altura máxima, todas essas coisas usando a fórmula. Você tem o espaço inicial, a velocidade inicial para dar esse tiro, né, de canhão, tá aqui embaixo. Você vai achar o tempo, você pode achar a altura, né, se você projetar direitinho esse balãozinho aqui na posição correta, tá bom? Este é um movimento que é lançamento vertical saindo de uma posição que não é 0. Deixa eu devolver isso aqui para lá. Se você vier da posição 0, o canhão está aqui embaixo no chão. Tem outros lançamentos? Tem, ó. Tem mais lançamentos. Quando você vira esse canhão aqui, ó, este lançamento é um pouco diferente do que a gente está estudando, tá certo? Se você dá um tiro de canhão, olha lá o movimento, a trajetória que ele faz. Então, não é um movimento desse igual que a gente está fazendo. Este movimento, ele mescla os dois que a gente já estudou. O anterior, da atividade 1, tá certo? E este que a gente está estudando, tá bom? Porque ele vai fazer um movimento uniforme para um lado e uniformemente variado para o outro, porque além de andar para frente, ele anda para baixo. A gente junta esses dois estudos, mas não é o nosso foco de objeto de conhecimento neste momento, tá bom? É só para você saber que existe, tá? Se você colocar ele um pouco inclinado aqui no chão, ó, tem outro movimento, deixa eu apagar isso. Ó, você vai fazer os dois estudos do mesmo jeito, ó. Para frente você tem o movimento uniforme, que a gente estudou na atividade 1, né? E a descida é o movimento uniformemente variado, beleza? Bom, vamos voltar lá para o nosso slide, que a nossa aula já está acabando. Então, este é o estudo que a gente tinha que ter feito, né? E aí fica a minha recomendação para vocês, registrem essas coisas no diário de bordo, façam essas manipulações nesse simulador, trocando os valores e calcule também algebricamente, substitua na fórmula. Lembrando que para vertical e horizontal, para lançamento vertical, de subida ou de descida, o A vai ser a gravidade, tá bom? Se você está jogando para cima, a gravidade é negativa, tá bom? Porque está contrário ao natural, a gravidade sempre aponta para baixo. E a gente vai discutir isso depois, tá? Bom, agora com você vai retomar a tabela anterior que a gente começou a fazer o exercício, né? E tentar fazer o gráfico dos espaços. Então, ficou para vocês na aula passada fazer essa tabela, né? Fazendo substituições aqui na fórmula, né? Tinha que fazer 1 por 1, né? De 1 até 10. Troca o T por 1, T por 2, T por 3, né? Neste caso aqui, deixa eu ver. Por 1, por 2, por 3 e vai substituindo aqui na fórmula. E achando essa tabela. Agora, a gente vai desenhar o gráfico, tá bom? Pegar esses dados e tentar desenhar o gráfico aí de espaço por tempo. Veja, ó, é só colocar esses valores na tabela, tá bom? E aí a gente vai ver que gráfico que vai dar, voltaremos a falar sobre ele na nossa sistematização. Eu quero agradecer, né? Espero que vocês tenham tido paciência para escutar essa aula super
divertida, né? E me acesse aí e espere o nosso próximo vídeo que a gente vai fazer essa experimentação, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.